Boa noite. Mais uma terça-feira aqui reunidos. O lobo é um ser que apavora muita gente, inclusive as crianças em contos infantis, desde Chapeuzinho Vermelho. Nessa noite vamos conversar com o Lobão. Não me refiro ao cantor e compositor, mas sim ao grande roteirista Alexandre Lobão. Bem-vindos. Este é o TV Calafrio. Boa noite, galera. Muito bem-vindos. Mais uma terça-feira, um novo TV Calafrio para você. Estamos aqui com o nosso editor predileto, Daniel Sachs. Boa noite, Daniel. Tudo bem? Beleza, Cássio? Boa noite aí. Mais uma terça-feira, mais um papo bacana. Agora estamos começando a equilibrar aí esse negócio entre desenhistas e roteiristas. Tava na hora, né? Especial aí, que vai falar bastante para nós sobre a arte da escrita, né? Então, quero dar uma boa noite aí para os nossos espectadores, a galera que está assistindo aí com a gente no chat, conversando, a galera que vai chegar, vai ver depois, nos outros dias aí, tá bom? Um abraço para todos vocês, muito obrigado pela audiência aí. Boa. Então, galera, só antes do Daniel anunciar o nosso convidado mais do que especial de hoje, só queria lembrar vocês aí, para fazer a compra das revistas, tem o endereço aqui embaixo, revistacalafrio.com.br. Passa um e-mail para o Daniel, ele vai te indicar uma loja aí pertinho de você, ou te encaminhar as revistas pelo correio. E te peço também, ajuda a gente aí, vamos divulgar esse link desse vídeo aqui, divulga aí para os seus conhecidos, para a gente fazer o canal crescer um pouco. E aí, Daniel, com quem que nós vamos conversar hoje, hein? Pô, aí, Cássio, hoje nós temos aí um grande escritor, ele já tem uma carreira, ele trouxe uma bagagem junto, tem muito trabalho dele agora em voga, também é um cara que já viveu em algumas cidades, tem uma história interessante aí para contar para nós, né? E alguém aí possa ter confundido com algum tal Rádio Blá, tal, mas a gente vai trazer Vida alguém bandida, aí. ele não tem vida bandida não, né? Vida bandida, mas na verdade nós temos aqui o escritor para Calafrio, o Lobão, rapaz, Alexandre Lobão. Chega aí, meu amigo. Fala, galera. Grande Alexandre. Obrigado aí pelo convite. Beleza, Lobão? Tudo jóia. Boa noite, Lobão. Cara, obrigado pelo convite aí que o Daniel fez aí para você. Uma satisfação receber você aqui, viu? É isso, eu que tenho o prazer de participar aí da TV Calafrio, assim, né? A gente já era fã de assistir, né? Já era fã da revista, poder participar, sei lá, né? A gente se sente realmente valorizado aí, né? Só participei de uma revistinha, né? Então, assim, espero que eu possa contribuir, ter um papo interessante aí para os fãs da Calafrio. Isso aí, então, já vamos instigar aqui você, para você já mandar mais material aí. E vamos falar. Olha, o Alexandre, ele estreou nessa edição, que é uma das mais elogiadas de todo mundo. E, assim, ele não veio sozinho, não, gente. Ele trouxe aí na garupa aí o grande mestre, o retorno, finalmente, às páginas impressas do grande desenhista Eloir Níquel. Não sei qual que era o hiato de publicação aí do Níquel aí, mas o Alexandre pegou e veio de mão dada aí, trouxe o cara para dentro da Calafrio. Pô, então foi o Lobão que fez essa gentileza pra gente. Pô, Lobão, muito obrigado, cara. É isso, meu. O cara para resgate tá melhor que o Rambo aí, rapaz. O Níquel, ele ficou um tempo, na verdade, ele ficou um tempo produzindo, mas só para virtual, né? Porque depois que teve teve aquele boom ali nos anos 80 para 90, que tinha um monte de revista nacional, quando aquele negócio parou, né, ele até ficou um pouco desmotivado mesmo, né? Ficar, assim, ó, não tem ninguém pagando, né, para fazer o quadrinho,
mas ele continuou fazendo os quadrinhos dele e publicando, ele montou um blog, foi botando as coisas meio soltas assim, mas a gente acabou, realmente o mundo, a grande, né, massa dos leitores aí acabou perdendo contato com ele. E eu, por acaso, encontrei ele, não encontrei ele nem como desenhista nem nada, eu estava procurando na internet e encontrei, não sei se no Mercado Livre ou coisa parecida, um livro do Robert Heinlein que eu estava querendo ler, né, eu não lembro exatamente qual é, mas é um livro de ficção científica, né, que não tinha mais lugar nenhum, e tinha um cara vendendo lá, né, e eu comprei o livro lá, quando eu comecei a trocar e-mail com o cara, tem mais algum livro, não sei o quê, aí ele falou que tinha alguns quadrinhos, a gente começou a conversar, peraí, você é o... eu conheci ele como S.C. Níquel, né, eu falei, pô, Níquel, Eloy, assim, você por acaso é o cara que escrevia roteiro, pô, aventura de ficção, coisa assim, um monte de revistas, né, de ficção e de terror aí, né, e ele, pô, sou eu mesmo, aí, pô, a gente começou a bater um papo, né, a coisa começou a crescer, ele já estava na época publicando uma revista que ele botou online, que é de um personagem que ele queria fazer tipo um revival dos heróis dos anos 60, né, do Ultrax. Sim. E aí ele tinha feito 2 roteiros do Ultrax, falou, pô, tô aqui com esses roteiros, essas histórias prontas, mas eu queria uma coisa a mais, né? Você não quer escrever uns roteiros para mim? E assim, cara, é o desenhista mais proficiente que eu já vi ali, né? Porque a gente escreveu do Ultrax, eu fazia o roteiro para ele produzia no esquema quase de produção de revista mesmo. Era uma revista, né? A gente montou uma revistinha, botou online lá, mas escreveu acho que uns 4 ou 5 ou 6 números do Ultrax, não lembro quantos foram. Né, e aí ele completou uma saga lá, e sempre com aquela pegada, né, que ele gostava de fazer um negócio, queria fazer um negócio de herói das antigas, né, então a gente botando aqueles... tinha uma série de homenagens, né, a personagens da Marvel, da DC e tudo mais, mas com uma pegada das antigas. E aí depois eu cheguei pra ele e falei, cara, eu tô com vontade de fazer uma coisa diferente, né, eu queria fazer uma história de capa e espada, né, tipo um Conan Bárbaro, mas a minha ideia era fazer um cara já aposentado, né? Então a gente tipo um escocês, assim, com saias escocês e tudo mais, com umas tranças brancas. Aí fez um desenho bem tosco, né? Porque eu não sei desenhar, né? Mandei pra ele, vem cá, minha ideia é o quê? É um bárbaro aposentado, e aí vem os caras e trucidam a família dele, a fazenda onde ele mora, matam a esposa e raptam a filha. E aí a saga dele é seguindo os caras atrás da filha, né? E, pô, gostei. E aí a gente fez aí, eu acho que uns 6 ou 9 capítulos, eu não lembro quantos foi, mas a gente foi fazendo em blocos de 3, né? Da aventura do cara indo atrás da filha. E aí quando chega na filha, ele descobre que a esposa dele não tá morta, ela tá presa no inferno, ele vai até o inferno tentar resgatar, brigar com o demônio. Assim, é um negócio que, pô... Não, ficou massa demais, o negócio ficou bem interessante, né? E chegou, assim, a gente chegou a publicar, saiu uma história do Stone, né, que chama esse barbo, né? Pedra, né? Chegou a ser publicado numa revista esqueci o nome, eu tô péssimo para nomes hoje, né? Mas chegou a ser publicado numa revista de baixa circulação, né? Que então não chegou a muita gente a conhecer. E o Ultrax também teve uma história publicada, foi na Wizard? Acho que foi na Wizard que eles botaram uma historinha curtinha. Teve uma história publicada também no Manicomics, né? Naquele fanzine, né? Do JJ Marreiro, né, acho que saiu uma do coisa também. Então, assim, a publicação estava muito, assim, esporádica, principalmente online. E aí, quando eu conheci o Daniel, né, que eu vi, poxa, essa Calafrio ressuscitou, né, que eu não sabia também, né, fui atrás, pô, vem cá, será que não tem uma história já pronta, desenhada, de terror e tudo mais? E descobri essa história, que é baseada num conto que eu escrevi de um livro um tempo atrás, né, a gente adaptou e fez uma história, e tinha ficado super legal, né, eu gostei pra caramba da história ali. E aí ele fez um traço também diferente para essa história, que normalmente o traço dele é mais um estilo mais John Romita Jr., né, aqueles traços mais antigos, assim, e de repente ali ele tentou fazer um negócio mais John Byrne, na época que ele estava fazendo ali o Superman, aqueles negócios, ele fez um traço um pouco mais detalhado. Ele mudou um pouco o traço nessa história. Para essa história específica ele quis fazer essa mudança do traço. E aí, pô, quando eu mandei pro Daniel, ele falou que queria, porque o lance do Nick é o seguinte, ele, por conta de tanta coisa que aconteceu na vida dele, ele ficou meio desiludido e falou, agora eu só quero publicar com alguém que seja, pô, que valorize o trabalho, né? Eu cansei de mandar para um cara que não vai pagar, para um cara que não dá retorno, né? Então, quando eu conheci o Daniel, eu falei, pô, esse cara é o cara que valoriza, né? Que ele realmente quer dar uma atenção pro... Trabalhar como editor, né, gente? É difícil hoje ter um editor realmente de quadrinhos, né? E o Daniel é um cara assim, né? Não deu para ouvir, Daniel. Soube, ele quis... Acredito que o melhor adjetivo aí seria apaixonado, né? Mas também tem essa questão que realmente
eu faço um trabalho de fãs para fãs, mas eu sou o fã que está com os ídolos, né? Eu estou encontrando meus ídolos, e é o caso do que aconteceu. Mas aí assim, né, Cássio? Tá faltando aquela tua pergunta. Exatamente. Porque tem história aí, como que eu encontrei o Alexandre, como que nós conversamos, aí, vai lá, faça a pergunta aí. Não, exatamente, Lobão. A gente engatou aqui, eu estou empolgado aqui com a sua presença, acabei de esquecer de perguntar. Tem que olhar para cima. Isso, eu estou desse lado aí, do outro lado é o Daniel. Cara, conta pra gente onde é o seu esconderijo, a sua Batcaverna, cara. Onde que você se esconde aí e produz esses roteiros aí? Cara, nossa. Na verdade, assim, vou parodiar um pouquinho o Carlos Gardel aqui, né? O Carlos Gardel, ele ficou o argentino mais famoso, né? Na parte de tango, sendo que ele não era argentino, era uruguaio. E aí, quando perguntavam para ele, né? Onde é que você nasceu? Ele fala, eu nasci na Argentina, aos 4 anos de idade, né? Então, o meu foi parecido, né? Eu nasci em Brasília aos 2 anos de idade, né? Porque, na verdade, eu vim do Rio de Janeiro. E tinha passado a minha vida inteira em Brasília aqui, né? Até uns 4 anos atrás, 4, 5 anos atrás, quando eu comecei a ficar mais nômade, né? Aí mudei para Portugal, fiquei em Portugal, né, 2 anos e pouquinho. Voltei para o Brasil, fiquei em Brasília 6 meses, depois mudei para Curitiba, fiquei em Curitiba 1 ano, e voltei para Brasília agora. Começou a pandemia, aí eu falei, não, cara, tem que ficar perto da minha mãe, perto da minha filha, e aí eu peguei eu voltando para Brasília, no final de março, já não tinha hotel aberto quase, né? Alguns hotéis já estavam fechados. Se eu tivesse esperado uma semana a mais, talvez eu tivesse que vir dirigindo 1.400 quilômetros. Então, hoje a minha base secreta aqui é Brasília. Então, deixa eu só fazer mais uma perguntinha antes de passar para o Daniel, porque assim, você sabe que o Daniel ele tem um projeto louco de remontar a Vila da Grafipar lá em Curitiba. Você aceitaria morar na vila do Daniel lá em Curitiba, o Lobão? Cara, eu acho que pagando bem que mal tem, né? Aê! Se a proposta, se tiver onde publicar, né, tiver um grupo trabalhando, eu acho que todo roteirista, todo desenhista, a gente tem o prazer de desenhar, eu tenho o prazer de escrever, mas a gente bebe muito, não é um trabalho solitário, né? Às vezes o cara pensa, o cara tá desenhando ali, é um trabalho solitário. Pô, se você não convive com outros caras, se você não troca ideia com outros caras, você fica estagnado ali, né? Então esse negócio de ter a vila, ou pelo menos um ponto de encontro, acho que é essencial para fazer a coisa rodar, né? Mas é verdade mesmo, isso é brincadeira. Não, é brincadeira. O Cássio ainda vai pagar. Porque... Nem eu, né? Começa como brincadeira, viu? Vai falando aí que daqui a pouco, né, a gente escreve a história e ela se torna verdade. Não, exatamente. Um ele já levou para Curitiba. Um desenhista ele já levou para Curitiba. Uma hora a gente vai contar essa história aí que é engraçada, que é a do Fábio Vermelho. Não vejo a hora. Deixa eu só fazer 2 parênteses aqui, ó. Eloir, queremos você aqui. E Fábio Vermelho, tá demorando também, hein, Fabião? Queremos você aqui também. Pode continuar aí. O Eloir é aí do lado, né, cara? Ele nasceu aí em São José dos Pinhais, né? Isso aí, ele é da então, região assim, ele ir para Curitiba, ele tá meio que voltando para casa. Verdade, é uma brincadeira. E outra, né? Você falou, né, que pagando bem, que mal tem, então eu já vi que é um projeto do mal aí. Vai demorar pouco, né? Vai demorar. Vai demorar. Não, mas é um pagamento espiritual, cara. A moeda que o tempo não come, né? Então você tem que vender o peixe, dourar a pílula aí. É mais fácil eu comprar a Editora Abril antes e vai todo mundo para São Paulo. Ixi, mas Abril tá, ó. Por isso que é fácil de comprar. É R$100 aquela merda lá agora. Eu nem sabia, existe ainda, Abril? Achei que ele tinha fechado. Não, acho que não. Gente, vamos falar assim, fez a minha infância. Não, existe porque a Veja tá saindo e tal, só que ela foi vendida, né, por R$100, acho, um valor irrisório aí. 100 mil. Não diminuiu tanto a nossa editora. Mas 100 mil para aquela empresa é como se fosse R$100. É a protagonista da nossa infância, gente. Foi a protagonista da nossa infância. Sim, eu comecei a ler quadrinhos seriamente na Abril, né? Eu até voltei depois e comprei históricos da RGE, de outros, mas assim, eu comecei em 79, quando eu comprei o primeiro número do Capitão América, o número 36, 37, quer dizer,
já era da Abril, né? Quer dizer, eu tive que correr atrás dos números anteriores e tudo mais, mas já tinha... quem tem mais ou menos uma cidade conheceu tudo que tinha no formatinho, era Abril, né? Exato. Não, mas vamos lá. Olha só, Cássio, outra coincidência que deixou de acontecer. Eu morei em Brasília em 88, 89. Naquela época, eu estava começando a colecionar Marvel. Eu já colecionava DC. E eu estava começando a colecionar Marvel. E começou a me dar vontade de fazer um fanzine, né? Olha, se tivesse conhecido os amigos certos, a galera lá me ensinou a pedalar, mas não me ensinou, os amigos que eu tinha, né? Agora, os que iam ensinar a fazer fanzine, eu não conheci na época. Pois é, nessa época eu era muito ligado em fanzine, de coisa assim, né? Eu saía sempre correndo, tipo assim, né? Conic aqui, que era a parte underground ali, né? Sempre tinha umas feiras, um negócio, sempre estava caçando, né, o que ler de diferente, né? Eu comecei lendo, né, milhares de Pato Donald, de Mônica e tudo mais que caíram na minha mão lá quando eu era criança. Depois, quando eu tinha uns 10 anos, passando as férias no Rio, o primo meu me apresentou a Marvel, né, na época era Marvel, na Abril, né? Depois a DC entrou na Abril, eu comecei com a DC também. E aí eu apaixonei por super-herói. Só que rapidamente, quando eu tava aí, sei lá, 3, 4 anos depois, eu já tava meio que insatisfeito com aquilo ali. Não é satisfeito, né? Eu gostava pra caramba, mas é pouco, né? Aí você conhece um Crumb da vida por acaso, né? Conhece uma coisa assim, pô, peraí, tem mais, né? Watson Portela, quando começou a sair aqueles quadrinhos nacionais Nossa, pô, imagina, você com... Oi? Uma chiclete com banana, uma circo aí, Sim, pô, Pirata do Tietê, né, cara? Putz, coisa assim, né? E você pega um moleque de 15 anos lendo Pirata do Tietê, revista erótica de terror de ficção científica. Pô, como não gostar, né? Naquela época, assim, era tudo de bom, né? E tem historinhas que são clássicas. Você fica com o negócio na cabeça e passa a fazer parte da tua formação, né? Como roteirista, como desenhista, como tudo. Eu posso falar assim, Alexandre, que eu passei a virar um colecionador sério de atrás, porque o primeiro sebo que eu comecei a frequentar, tá, foi em Brasília, foi ali na 509 Sul ali, tinha um outro também na 511. Sim. Eu comprava muito ali também. Comecei a comprar gibi aí mais regularmente. E naquela época tinha muito encalhe nas bancas, então a gente também comprava muito encalhe. Em Brasília que eu comecei a ser um colecionador sério. As primeiras graphic novels saíram quando eu morava na cidade aí e tal. Eu tenho muita saudade de Brasília. Eu preciso voltar aí um dia para fazer um turismo aí, levar meus filhos para conhecerem a capital aí. Tenho muita saudade dessa época. Eu achava que o mundo inteiro era diferente, cara. Depois que eu comecei a viajar mais, eu descobri que Brasília é diferente do resto do mundo. É que Brasília tem uma beleza, né? Eu sempre falo isso. Brasília tem uma beleza, mas é uma beleza tipo escritório, né? As coisas são tudo organizadinhas, arrumadinhas, que olha assim, caramba, né? Diferente, né? E o resto do mundo é uma beleza mais de casa, né? Se Curitiba, por exemplo, você chega ali, você se sente aconchegado, né? Até a chamada da cidade, né? Curitiba, sua linda, né? Quer dizer, essa personalização da cidade, você vai ali para ser um lar, né? E Brasília é tipo assim, né? É um escritório, é legal, é bonito, mas depois, mesmo morando aqui, depois que eu morei fora de Brasília, que eu percebi que falta um pouquinho de pessoalidade na cidade, né? Acaba que a cidade é meio quadradinha demais. Legal. Mas ainda assim, né? As pessoas vivem aqui, tem muita... A vida cultural aqui é super intensa, né? Tem muita coisa de produção aqui, né? Para quem corre atrás quer descobrir isso. Bacana. E a parte cultural, Lobão? Conta aí, como é que foi seu início de escritor? O que você realmente... Onde você se inspirou? O que você procurava? O que você lia? E como você chegou aí na sua carreira, na sua trajetória de escritor, aí, tanto de contos, livros, fala dos seus estilos de escrita, aí, os gêneros que você publica, e também nos roteiros de quadrinhos. Vai lá, conta para nós. Vamos fazer uma versão resumida, fast track da coisa, porque quando eu começo a falar desse negócio, não consigo parar, né? Vai ficar chato, mas vamos tentar resumir. Quando eu tinha uns 8 anos de idade, meu pai ganhou um monte de caixa de gibi, né? Passou lá em casa e ele falou que era tipo passagem, né? Depois a gente ia doar para um orfanato. Então eu ganhei assim alguns milhares de revistas de Pato Donald, de Mickey, tudo da Disney, tudo da Mônica, né? Luluzinha, Recruta Zero.
Então, eu comecei consumindo quadrinhos aí, mais ou menos na cidade. Mas eu já era consumidor ávido de livros antes, né? Que a minha casa tinha lá uma coleção, quando eu aprendi a ler, tinha uma coleção de clássicos da literatura infantil, né? Não durou, acho que 6 meses aquilo ali, eram 100 livrinhos pequenininhos. E aí eu comecei a ler, eu lembro que o primeiro livro que eu li grande era A Ilha do Tesouro, né? Robert Louis Stevenson. Cara, tem um pirata na capa, um baú do tesouro, com um papagaio, olho de vidro, perna de pau, aquele pirata clássico. Tá bom, como, assim, me chamou a atenção, peguei ali, minha mãe, né, o moleque lá de 7 anos de idade, ô menino, esse negócio é muito grosso pra você, né, vai, né, fazer outra coisa. Não, mãe, é legal. Não, vai pegar um sol, né, eu pegava o livro, subia lá em cima de uma árvore lá, ficava lendo o livro em cima da árvore, né, que a gente morava longe do centro. E assim, comecei a gostar. Com quem lê muito, quem seja quadrinho, seja livro, daqui a pouco começa a ter ideias, né, cara, que faz a gente pensar. E aí, quando eu tinha aí uns 15 anos de idade, eu estava já começando a escrever uma coisinha aqui, uma coisinha ali, e ganhei uma máquina de escrever portátil dos meus pais, que eu tenho até hoje aí, né? Que aí eu, assim, comecei a imediatamente a escrever um romance que, obviamente, eu parei no meio do caminho, né? Tem coisa assim, sem controle. Fui escrevendo algumas historinhas curtas e comecei a me envolver com escritores, assim, né? Sindicato dos Escritores, Associação Nacional de Escritores, União Brasileira de Escritores, né? Tem vários grupos de escritores aqui em Brasília. E até que um dia eu conheci um cara, né, que meio que mudou minha trajetória, né? Porque ele leu minhas histórias e falou, poxa, suas histórias são boas, cara, vamos publicar isso aqui. Eu tinha participado de uma coletânea aqui, outra ali, né, o Ronaldo Cagiano, né, que hoje está morando em Portugal lá, escritor. Então ele me pegou pela mão, levou para um cara que selecionou meus contos, fez a revisão, depois me levou pela mão, me arranjou uma editora, né, e aí o livro saiu, que tá até por aqui. Deixa eu ver. Primeira edição. O primeiro livro que eu publiquei foi em 2000, eu estava escrevendo, desde que eu tinha conto, eu já tinha aí 30 anos, mas tem conta aqui que eu te escrevi com 14 anos de idade. A Caixa de Pandora e Outras Histórias, né? Você vê que já tem uma pegada meio de terror na capa aqui, né? A capa já chama atenção aí para quem gosta de terror. É a casa. Aliás, a casa tem uma história que chama A Casa, né? Que é bem legal, que depois virou quadrinho, inclusive, né? Porque assim, eu fui apaixonado por quadrinhos durante muito tempo, né? E aí eu comecei também, como eu comecei a escrever e comecei a publicar, depois você quer publicar mais, eu comecei a correr atrás de quadrinhos, só que quadrinho é muito mais difícil para roteirista, que não é desenhista, né? Pô, não sou nenhum Will Eisner, nem nada parecido. Né? Então, você escreve uma história legal, mas não tem onde publicar. Então, esse conto, tem um conto do Caixa de Pandora, que chama Casa, e eu procurando desenhistas, mais encontrei um cara aqui de Brasília que desenhava, e aí ele topou e desenhou. Tem até que tentar. Não, eu tenho esse desenho ainda registrado aqui. Né? Não sei se foi o Valdivar César, mas se foi ele acho que era de São Paulo. Né? Acho que foi isso mesmo. E é uma história legal, porque é um cara que, tipo assim, é um policial que entra numa casa porque as pessoas estão desaparecendo ali. Né? Aí denunciaram que uma das pessoas que desapareceu, ela foi vista a última vez entrando nessa casa. Na verdade, não, agora que eu lembrei, não é bem isso. Tem pessoas desaparecendo, e ele na cidade, só que esse policial está atrás de um cara que provavelmente é um assassino serial que está matando essas pessoas, né? E esse cara foi visto entrando nessa casa com um capote amarelo, coisa parecida. Então ele entra na casa, e aquela casa assim, né, que você abre a porta rangendo, cheio de poeira, cheio de negócio, ele vê as pegadas no chão, aquele clima tenso, e aí ele dá uma olhada na casa, não tem nada, e ele descobre uma escada pro porão. E aí ele vai chegando no porão, quando ele chega no porão, ele pega e vê uma coisa amarela, né, aponta a lanterna, e quando ele vê, não é uma pessoa, é um boneco de ventríloco, né, vestido com a roupa que descreveram o suspeito, né, com a roupa amarela. E, porra, que porra é essa, né? E aí ele vai passando assim, ele tem a impressão que o porão tá cheio de corpos. Só que quando ele vai iluminando com a lanterna, ele vai descobrindo que não são corpos, são um monte de bonecos de ventrílocos. E, pô, caraca, que loucura é essa, legal, né? Aí quando ele olha, tem uma mesa no centro do porão, tem uma mesa com uma luz que tá vindo de cima e tem um boneco de ventríloco, né, sentado em cima da mesa olhando para ele. E aí, com aqueles olhos regalados de boneco de vampiro, né, de ventríloco, ele sente um arrepio assim, e aí ele tem a impressão que o boneco está acompanhando. Ele dá um passo e ele tem a impressão que o boneco está virando a cabeça dele. E de repente ele começa a sentir uma dor, um negócio assim, quando ele vê, né, ele já tinha dado uns 2, 3 passos, ele vira e tem certeza que o boneco está olhando para ele. E aí ele pega e vira a arma para tentar dar um tiro no boneco, né, só que, de repente, a arma vai crescendo na mão dele. Né? Caralho, e aí os dedos dele vão ficando... os dedos vão ficando duros, e quando ele olha, os dedos dele estão virando dedo de boneco. E ele saca que a arma não está crescendo, ele está virando um boneco. E aí no final ele pega, cai no chão, né, olhando o boneco em cima da mesa,
sem conseguir mais se mexer e sabendo que vai ficar a eternidade olhando para aquele boneco em cima da mesa. Né? Virou um boneco a mais e caiu no chão ali. EC Comics, essa história aí. Pois é, foi desenhado depois por um cara. Eu até tenho aqui em algum lugar essa revista. Eu posso depois até ver se ainda dá para salvar os desenhos e mandar para o Daniel dar uma olhada. Tem uma revista aí que de repente se interessa em publicar essa história aí. Eu já ouvi falar. Mas assim, não é um livro de histórias de terror esse meu. Tem história de terror, tem uma coletânea de contos variados, né? Por acaso, você falou de acaso, eu lembrei dessa história aí, né? Que virou quadrinhos. E na parte de quadrinhos, eu sempre gostei de escrever quadrinhos, né? E, assim, mas eu não tinha, como eu falei, é difícil achar desenhista, né? Teve o Nico, que depois se desenhou bastante, mas eu tenho no meu site mesmo, tem uma parte lá dos roteiros, tudo que eu desenho, que eu consegui recuperar, tem no meu site de quadrinhos, que eu botei lá para as pessoas verem, né? Porque mesmo que tenha sido publicado em algum lugar, eu botei de novo lá. E tem uma parte lá de outros roteiros, que deve ter uns 10 roteiros, coisas parecidas, parados pela metade. Que tem muito isso, né? O desenhista fala, você faz para mim um roteiro assim, assim, assado, com tantas páginas, isso, aquilo. O cara me passa o personagem, me passa o tema, me passa o roteiro, a gente conversa, eu produzo, mando para ele, né? E aí os caras desenham uma página e param. Então é difícil, até porque, assim, como não tem uma revista que esteja continuamente comprando do desenhista ali, muitas vezes é uma aventura, aí o cara faz 2 ou 3 e aparece necessidade de pegar um paciente no Uber ou fazer um iFood ou qualquer coisa que o cara esteja fazendo para sobreviver, aí ele tem que ir embora, né? Infelizmente é isso a realidade aí. Então, fala o seu... deixa ele falar o site, fala seu site aí para a galera entrar e saborear essas histórias. www.alexandrelobão.com. Estamos a lista dos meus livros e as minhas histórias. E tem um .com.br, que é um site que eu estou montando, que é diferente, apesar de ser o mesmo nome, só com BR diferente, que é onde as pessoas estão se cadastrando para receber dicas, né? Que eu estou com um canal no YouTube, tem um blog que eu tenho dicas para escritores aí desde 2009. Eu tenho feito muito isso. Fala aí, qual é o seu canal lá do YouTube também, se a galera já entrar e se inscrever procura lá. Alexandre Lobão lá, que deve achar. Né? Alexandre Lobão, acho que só tenho eu, né? E Cássio, eu já assisti alguns programas aí, eu posso falar, eu indico, e os convidados também são de altíssimo nível lá, viu, cara? Mas eu vou ter uma live lá com o Zé Wellington, cara, né, que faz aquelas histórias num ambiente cyberpunk, assim, super interessantes, né? Acho que fica salvo lá, eu tô fazendo pelo Instagram, tá salvo no Instagram, é só procurar Alexandre Lobão Oficial no Instagram, que aí tem os vídeos lá de todo mundo, que eu tô fazendo vídeos com escritores, com editores, com agentes literários, e com roteiristas. Já entrevistei, inclusive, tá lá já o da Petra Leão, né? E para mim, acho que é a maior a roteirista, pelo menos mais conhecida, mais interessante lá da Maurício Souza Produções, né? Que conduziu aí, fez as partes mais interessantes da Mônica Jovem, foi, ao meu ponto de vista, né? Foi ela que escreveu. Né, super competente também. Boa. Aí eu queria saber uma coisa, Alexandre. A gente ainda vai falar aí sobre um livro recente que você foi em parceria com outro roteirista, tal. A gente vai conversar sobre isso aí. Já falamos desse livro aqui no canal também. Mas eu queria, assim, perguntar para você. A sua técnica de produção. Vamos lá. Como que você produz um roteiro? Você necessita de uma inspiração? Como que vem as ideias? Você precisa escrever à noite, isolado? Você tem a ideia e senta para escrever? Como que você busca suas ideias? Como que você desenvolve? Conta aí para nós. Assim, é um misto, na verdade, porque eu não lembro qual escritor, acho que foi o Drummond que falou isso, né? Que tem algumas ideias que ficam que nem mosquito, né? Zumbindo na tua... E só para de encher o saco quando você mata ou quando você escreve, né? E tem algumas ideias que te pegam pelo colarinho, te jogam na parede e falam, me escreve, porra! Né? Pode falar, porra? Pode, né? Pode. E aí... O artista é rei aqui. Exatamente. O convidado é rei. Então, tem muita ideia minha que vem de sonho. Né? Assim, eu sonho e acordo com aquela ideia na cabeça e vou maturando ali. Mas, assim, normalmente o que eu faço é ter um bloquinho de anotações virtual, né, hoje em dia, e aí eu tenho uma lista, né, de tudo que é ideia que eu tive. Tem ideia que é só um título, né? Uma vez eu achei que seria interessante escrever um livro chamado O Tomo 2, como se tivesse existido um tomo 1,
mas nunca tivesse não falado nada a respeito. Não sei nem do que se trata, só achei legal o título e botei lá, né? Já pensei em outra coisa que é um roteiro de quadrinhos chamado sincronicidade, né? Sincronicidade, né? Como fosse uma cidade com sincronicidade. Uma coisa que fosse parecido, mais na linha, por exemplo, do Nova York, né? A grande cidade lá do Will Eisner, onde você tivesse, com a diferença, digamos, 5 ou 6 personagens, cada um vivendo as suas vidas, e as coisas vão acontecendo de forma que no final tudo se junta e tudo faz sentido. Assim, um personagem não tem nada a ver com o outro, mas no final os 5 se vêem numa situação que tudo que eles viveram antes faz sentido, justamente por a questão da sincronicidade. Você vai vendo o dia a dia da cidade, vendo as coisas, e no final as coisas se juntam. Lembrando um pouco tipo aquele filme Magnolia, por exemplo, né? Do que são várias tramas separadas que vão acontecendo, você não entende muito bem o que está acontecendo, e de repente tudo faz sentido no final. Mas assim, são flashes, né? Eu vou guardando essas ideias, e de vez em quando a ideia vem, né? Assim, baixa e fala assim, agora tá o momento de escrever, né? Eu tenho a parte da ideia, que eu registro, aí tem essa etapa que eu chamo de gestação, que eu vou engordando a ideia na cabeça, pensando em coisas que ela vai querer, e depois, quando eu vou escrever mesmo, aí eu trabalho, no caso de tanto um quanto outro, né? Eu estruturo a história primeiro, vejo quais são os pontos, né? Então, for um romance, por exemplo, eu defino os pontos de virada, quando o personagem muda de decisão, né? Tá indo para cá, decide fazer uma coisa diferente que vai mudar todo o rumo. Então, defino os pontos de virada, faço as cenas, defino todo o personagem. Então, sei lá, o meu primeiro romance, por exemplo, né? O Nome da Águia, né? Que saiu em 2009, né? Pela Novo Século, na época. Quando eu terminei a primeira versão dele, ele tinha 15 páginas e 84 capítulos, né? Cada capítulo era um resumozinho do capítulo. E aí eu achei tão legal, eu falei, pô, beleza, organizei, fiz tudo lá, misturei as tramas, agora eu vou começar a escrever. Eu escrevi primeiro os 2 últimos capítulos, porque eu queria ver se o final ia ficar tão interessante quanto eu tinha imaginado. Aí eu escrevi os 2 últimos capítulos, aí depois eu escrevi o primeiro capítulo e o segundo, eu falei, pô, não vou conseguir escrever isso. Porque tinha uma trama que acontecia em saltos do passado, desde 5.000 a.C. até 1945. E 2 tramas no presente, que vão acontecendo quando 2 caras no presente descobrem um segredo enterrado em 1945. E aí eu fiz o quê? Eu voltei, quando vi que não dava para ficar escrevendo 5.000 anos atrás, hoje. 3.000 anos atrás, hoje. Ia ser uma zona. Então eu voltei a escrever todos os capítulos da trama histórica, depois eu voltei a escrever todos os capítulos da trama no presente, exceto os 2 últimos que eu já tinha escrito. Aí depois eu voltei e li o livro para escrever. Então eu organizo tudo antes e depois eu vou escrevendo de acordo com a inspiração, ou o que fica mais fácil, né? E quadrinhos ou livro por encomenda eu faço uma coisa parecida, só que a diferença é que eu interajo com o roteirista, né? O trabalho com o Nico, inclusive, foi incrível, né? Porque eu tinha uma ideia, ele tinha outra ideia em cima. A gente tem até uma graphic novel que ainda de ficção científica, que eu escrevi um romance depois dela, né? A graphic novel não foi publicada, e a minha esperança é que o romance saindo, a gente consiga alguém para publicar a graphic novel também, né? Que chama Fiat Voluntas Tua, né? Que Seja Feita a Vossa Vontade. É um futuro distópico, um cara está sofrendo lavagem cerebral, e a história é contada do ponto de vista do cara, né? Então, são várias realidades, com o mesmo personagem vivendo coisas diferentes, e aos poucos o leitor começa a descobrir o que diabo é aquilo ali, porque aí o cara vai tendo flashes da vida real, e daqui a pouco a vida real vai tendo uma sequência suficiente para o cara sacar que é o cara que está lutando contra um regime totalitário, foi pego e está sofrendo lavagem cerebral, né? E aí, quando a gente for fazer essa gráfica nova, por exemplo, né, quer dizer, a gente foi trocando as ideias, normalmente eu faço isso, eu monto uma estrutura da história, passo para o desenhista. Aí o desenhista, pô, isso aqui tá legal, mas e se a gente fizer isso? Pô, legal. Então a gente define o que vai rolar em cada página, com 2, 3 frases para a história ficar montada na cabeça dos dois, colaborando em cima daquilo ali. Fechou? Aí eu pego e detalho a página, eu tento sempre fazer, eu não sou exagerado que nem o Alan Moore, né? Mas eu tento botar o máximo possível a descrição do que eu estou imaginando, porque já aconteceu comigo, né, de fazer um desenhista e falar, é um cara que está acordando numa maca com um soro na veia, sem saber onde é que está, dando um grito desesperado, né? E para mim eu tinha uma visão exatamente de como é que eu queria fazer o cara acordando. E o cara botou um ângulo totalmente diferente, que para mim ficou totalmente esdrúxulo, né? Só que eu falo pro cara, depois da página desenhada, não, cara, não gostei, desenha com outro posicionamento de câmera, né? Aí não dava, né? Aí acabou ficando desse jeito. Você bobou depois de ter sonhado com o George Orwell? Como é que foi isso aí, cara? Esse do Fiat Voluntas Tua? Exato. Cara, esse particularmente... George Orwell aí. Como é que é?
Falhou? Eu tô identificando o George Orwell aí no teu estilo aí. Tem também, cara, mas assim, eu gosto de escrever, tudo que eu escrevo, eu gosto de botar um pouco de coisa fantástica, né? Eu tenho coisa mais ou menos do dia a dia também, mas assim, até infanto-juvenil mesmo, né? Eu tenho uma linha de livros de infanto-juvenis, né, que começou com um editor falou, eu preciso de um livro infanto-juvenil de 60 páginas, 90 páginas, eu acho, para crianças de 9 a 12 anos envolvendo tecnologia. Aí eu mandei 3 ideias para ele, pô, gostei, vamos publicar. Saíram 2, o terceiro vai sair agora, né, no mês que vem, né, provavelmente quando as pessoas verem isso daqui a algum tempo, já vai estar lá, né, mas estão 3 livros da série prontos. O primeiro livro que tá falando, né, são 4 amigos, é o quê? Cai um raio perto da casa do moleque e o Facebook dele começa a mostrar postagens do futuro, né, o título é O Mistério do Facebook do Futuro. Early Edition. E aí, de repente, nessas postagens, né, quando ele acredita que aquilo é verdade, ele recebe uma postagem do pessoal dando condolências por ele, porque aparentemente ele tinha tomado porrada do garoto do valentão da escola. E ele falou, bom, se isso vai acontecer daqui uma semana, dá tempo, porque é um garoto safo, né? Dá tempo de eu evitar essa briga. Só que quanto mais ele tenta evitar a briga, pior fica, né? Daqui a pouco ele tá no hospital, ele vai desesperando, porque quanto mais ele tenta evitar, pior o negócio fica, né? E aí, quer dizer, não vou contar o final da história, mas eu gosto sempre de botar esse negócio fantástico na história. Então, quer dizer, hoje em dia, as minhas influências assim, maiores foram, na verdade, Júlio Verne, Robert Louis Stevenson, né? Assim, eu tinha uma coleção na casa dos meus pais que era grandes clássicos da literatura universal, que tinha lá Três Mosqueteiros, Moby Dick, Robin Hood. Então eu gosto dessa coisa aventuresca, né? George Orwell também, obviamente, né? H.G. Wells, né? A Máquina do Tempo. Então, assim, são coisas que me influenciaram muito fortemente ali. E até hoje eu gosto de escrever coisa com uma pegada diferente, né? Que tem alguma coisa ou de sobrenatural, ou de ET, ou de mágico, sei lá, né? O normal acho que já tem muito na vida, né? Eu gosto da coisa que é diferente, né? Então, tá certo, né? O que você falou, mas além disso também, né? Quer dizer, tem uma coletânea de influências ali que quanto mais eu leio, acho que mais misturado fica, né? Fica difícil. Você falou que você tem algumas ideias aí, até durante o sono, tal, você sonha com as ideias. Aí eu pensei, bom, perto ele deve ter lido antes do George Orwell, antes de dormir e tal. Cara, mas assim, tem ideias loucas. É interessante, hein? Porque imagino, então, os leitores que puderem conferir, né, a história A Fuga, aqui na Calafrio 66, devem ter visto como você sonhou e acordou, ou sonhou que estava dentro de um caixão, é isso? Essa particularmente não foi um sonho, não. Era tipo um desafio, que eu não lembro de onde que era, né? De você tentar dar uma visão diferente para grandes clássicos. Era uma história de contos, né? Na verdade, não era nem o roteiro original, era o conto. Né? Dar uma visão diferente para monstros clássicos. E aí eu escrevi 2, né? Eu escrevi essa, que é A Fuga, que é uma visão diferente do mundo dos vampiros, né? Quer dizer, a visão do cara que acorda sem saber que ele é um vampiro ainda, né? Estou contando um pouco da história, mas tudo bem, né? Mas é uma coisa, assim, eu tentei dar esse visual totalmente diferente. Pode, né? Vai instigar a galera. Instiga a galera, instiga a galera. E uma outra que não virou quadrinhos, mas que de repente eu não sei nem se eu tenho ainda, tenho que tentar resgatar. Era mais ou menos a mesma coisa, mas a história do Frankenstein contado do ponto de vista do Frankenstein, do monstro, não do médico Frankenstein, né? Mas do Adam, né? Do cara que foi ressuscitado ali pelo Victor Frankenstein. Quer dizer, o cara abre os olhos e fala, que merda é essa, né? E daqui a pouco o cara olha pra mão e fala, porra, eu era um violinista, que diabo de mão grosseira é essa que tá aqui? Então ele vai tendo percepções do corpo dele e vai acordando, daqui a pouco ele olha o cara falando do lado, né? Consegui, né? Ele está vivo! Né? Então, assim, tentar, eu gosto sempre de tentar dar esse twist, né? Botar alguma coisa diferente, né? Você vai contar a história do Kafka, do cara que vira uma barata, se eu fosse escrever, eu escreveria do ponto de vista da barata, né? Como é que é uma barata ver um humano virando barata, né? Qual é o ponto de vista dela? Isso é Deus? O que é, né? Tentar pegar isso aí que eu acho que fica mais interessante, né? E esse Fuga foi bem assim, né? Poxa, como é que eu conto uma história de vampiro de uma forma diferente? Aliás, no Caixa de Pandora tem uma de lobisomem, né? Que bom, tem algumas histórias de terror, mas não muitas. Mas a história de lobisomem é um lobisomem dourado, né? Ele, em vez de ter aquela cara de lobo, ele é todo meio como se fosse louro, né? Porque, na verdade, é uma menina loura que vira um lobisomem.
Então a história já começa toda diferente, e ela não tentando conviver com o fato de que ela, né, aconteceu um negócio e agora ela não consegue controlar a vida dela. Então, eu acabei de me lembrar agora aqui, não sei se um dos dois viram aí, um episódio daquela série Arquivo X, mas dessa da 10ª temporada, que foi lá, já saíram mais 2 temporadas depois da 10ª temporada. É um episódio delicioso de assistir, que é o seguinte: o cara, ele é um réptil que foi mordido por um humano. E aí ele vira humano. Durante o dia ele vira humano e à noite ele vira esse monstro réptil que é o natural dele. Cara, é assim, é insano o negócio, é muito gostoso de assistir, tem uma pegada meio cômica, né? Mas é maravilhoso você ver ele desesperado. Nossa, eu sou humano, eu preciso trabalhar, eu preciso... Cara, é sensacional, e eu acho que vai mais ou menos nessa linha sua aí de piração e enxergar um pouco pelo olho do outro, né? Fantástico. Eu até lembrei de uma historinha que eu tenho lá em casa, né? Porque a Marvel tem aquela história What If, né? O que aconteceria se. Sim. E eles têm uma dessas que eles têm uma pegada super cômica. Eu tenho uma que saiu pela RGE lá em casa, que era... Exatamente, eu tenho uma que saiu pela RGE, que é o que aconteceria se uma aranha fosse mordida por um humano radioativo. Né? Então, assim, é zoação de ar, né? Sensacional, é verdade, é verdade. É a história do Aranha-Homem. Até eu ia falar assim, eu perguntei a questão da sua técnica, Lobão, porque aí a gente vai agora entrar no seu livro aí que você lançou em parceria com o Jean, né? E o Jean, no escrever, o Jean, ele é um cara que segue muito, ele é muito cartesiano com regras na escrita dele, né? E você, eu queria saber se você também é cartesiano, segue regras, segue estrutura de texto. O Luquete também é um cara que, assim, o Luquete, ele gosta de falar que ele segue uma simplicidade. Para ele é uma coisa simples, escrever uma história, ele já estrutura a história e vai preenchendo personagens e vai preenchendo subtramas, né? Como é que é com você? Isso aí, você e o Jean escreveram um livro juntos, por favor, fale desse livro, desse lançamento, como nasceu, quem convidou quem, como é que foi esse desenvolvimento, embora eu e o Cássio já escutamos um pouco dessa história, né? E aí eu quero saber, são estilos muito diferentes de escrever e chegaram num resultado que é um livro eclético e interessante para o público aí. Ok. Posso mostrar o livro ou vocês vão mostrar a capa depois? Pode mostrar, eu mostro depois também. Isso. Então, biblioteca de quadrinhos. O que acontece? Cara, quando eu saiu pela primeira vez o Watchmen, né, eu estava lendo e chegou um momento, a primeira vez que eu peguei a parte do Conto do Cargueiro Negro, né, que o Alan Moore, o que ele faz? Ele vai um quadrinho do lado do outro, e aí o quadrinho, o mundo real, ele tem a legenda do quadrinho que o garoto está lendo, que é Conto do Cargueiro Negro. Né? E a história o desenho está com os diálogos do mundo real, né? Sendo que as coisas são altamente relacionadas, né? Quer dizer, tá o cara navegando ali num bote de cadáveres e o mundo real está à beira de uma guerra atômica e as pessoas falando com o desenho dos cadáveres e as pessoas assim, a voz das pessoas com o desenho dos cadáveres. Depois mostra as pessoas gesticulando e com a legenda da historinha lá, né? Falando sobre a questão. Assim, os paralelos são todos 100%, assim. Aí eu falei, pô, isso aqui não dá para fazer nem em livro, não dá para fazer em filme, isso é impossível. O único jeito de você fazer desse jeito, 2 histórias intercaladas e cruzadas dessa forma, né, o diálogo de uma misturado com a outra, só dá para fazer isso em quadrinho. E aí eu falei, poxa, não é possível, né? A gente tem que... eu tenho que escrever alguma coisa falando sobre quanto a linguagem de quadrinhos é única. E eu achei curioso, porque algum tempo depois eu comecei a juntar essas coisas, né? E aí viu tirinhas de metalinguagem, onde o personagem, tipo assim, a mulher Hulk do John Byrne, por exemplo, tem hora que tá uma coisa sem saída, a mulher enfia a mão na parede, rasga a página e sai para fora da história, né? Quer dizer, ele tem muito esse negócio de quebrar a terceira parede ali com coisa, né? Ele fala, eu sou um personagem mesmo que tô saindo daqui,
Eu fui começando a coletar esses negócios, não, tem que juntar um dia e escrever um negócio desse. E aí uma vez eu li um artigo, se não me engano é do Roy Thomas, né, falando que ele dava palestras, pode não ser ele, mas é alguém do mesmo nível, assim, né, e dava palestras sobre produção de quadrinhos. E aí ele sempre começava a palestra da mesma forma. Ele desenhava uma montanha, assim, 2 montanhazinhas com o sol em cima, depois as 2 montanhazinhas com o sol mais embaixo. E perguntava para as pessoas, o que é isso? Aí as pessoas falavam, ó, 2 quadradinhos, né? É o sol se pondo, né? O sol está em cima, o sol está embaixo, o sol está se pondo, né? Ele falou, não, o sol não está se pondo, né? O sol se pôs na sua cabeça. Isso aqui é um desenho A e o desenho B, e no intervalo entre os quadrinhos ali, né, naquela, né, canaleta que fica ali entre os 2 quadrinhos, a nossa percepção ela completa com a noção de tempo. E esse é o grande segredo do história de quadrinho, e a partir daí ele ia falando, né? Pô, beleza, isso aqui é uma coisa que eu posso usar. Mas o que me chamou a atenção, né, para evoluir um pouco a ideia, foi que ele falou que um dia a avó dele chegou para ele, meu netinho, você faz esse negócio de escrever quadrinho, né, essa palestra que você não dá palestra para mim? Ele, tá bom, eu vou dar. E aí ele fez a mesma coisa, ele desenhou as 2 cenas, os 2 quadrinhos, falou, o que é isso, vó? Isso aqui é um quadro do sol de tarde, e isso aqui é um quadro do sol se pondo. E aí ele percebeu que as pessoas precisavam ser alfabetizadas em quadrinhos, né? Porque tinha, assim, se a pessoa nunca leu quadrinho na vida, ela não entendia a linguagem do quadrinho como natural, a passagem de tempo de um lado para o outro, né? Demandava uma certa abstração. Lógico que ela pegasse uma página, talvez ela lisse, mas só com 2 quadrinhos a abstração não chegou no nível que ela precisava, né? E aí ele trata sobre isso. Então a primeira ideia que eu tinha, né, o título original do livro, inclusive, era a gramática dos quadrinhos, né? E aí eu comecei a fazer o quê? Eu comecei a procurar, peguei uma gramática, né? E comecei a separar elementos. O que tem uma gramática? Tem isso, tem aquilo, figuras de linguagem. Comecei a procurar coisas. E aí nessa brincadeira eu comecei a dar nomes. Vamos chamar um quadrinho, como fonema é cada um dos pedaços, né? Assim, fonema, uma palavra tem 3 fonemas, né? Palavra, são 3 fonemas. Então vamos chamar o quadrinho de visema, né? Um fonema visual. E aí se eu tenho lá uma página, a página seria a palavra e o quadrinho seria visema. E eu comecei a elaborar umas coisas malucas, assim, que depois tanto o Jean quanto o Guilherme falaram, isso vai ficar chato, gramática é uma coisa chata, ninguém vai querer dessa merda, né? Então ele falou, não, então esquece tudo que eu tinha planejado e vamos fazer do jeito de vocês, né? Vamos pensar no que vocês querem. Então o Jean montou a estrutura, passou pra gente, a gente passou, o Léo deu contribuição, eu dei contribuição, e a gente foi trocando a estrutura do livro, até que a gente chegou, pô, é isso aqui que a gente quer. E aí a gente passou a escrever. Mas, assim, até vale a pena mencionar, porque no final do livro, o último capítulo, aqui, deixa eu pegar porque eu não vou lembrar o nome, né? Mas no finalzinho o livro é grosso, né? São 340 páginas, né? Boa. Então, tem um capítulo que a gente chamou de recursos avançados, capítulo 11. Uma vez que a gente montou a estrutura do livro, né, tem todo o sumário, as coisinhas todas, a gente separou, olha, né, Jean, você vai escrever aqui o capítulo 1, o Lobão escreve o capítulo 2, você quer escrever o capítulo 3, a gente escolheu, assim, quem gostava de escrever o quê, né? E aí alguém escrevia, mandava para o outro revisava, mexia, devolvia. Então a gente foi escrevendo as 6 mãos e circulando aí, né? Depois que a gente terminou, o Léo Santana revisou tudo, né? Assim, deu uma mexida geral, acertando linguagem, acertando formatação, né? Quer dizer, ele gastou uma energia violentíssima em cima disso aí, né? E aí, quer dizer, deu essa noção de que o produto nem parece que foi escrito a 6 mãos. E da gramática dos quadrinhos original, sobrou boa parte aqui que eu achei legal, né, nessa parte de recursos avançados, porque quando eu comecei a fazer a ideia de gramática, eu fui na gramática e procurei elementos para botar. Então, essa parte de visema e tudo mais não chegou aí para o livro, né, porque a gente não tem por que ficar dando nome, não é um trabalho acadêmico. Mas eu comecei a fazer paralelos e cheguei a publicar, não sei, acho que foi em umas edições da Pada lá, eu esqueci qual foi o fanzine lá. De Pernambuco ali? Isso, do pessoal de Pernambuco lá. E aí eu estava publicando lá um mini curso de roteiro que estava saindo a cada edição lá da revista deles, né, do Milson Marins, né? Isso. E aí eu tive essa ideia e falei, poxa, vamos tentar fazer as coisas paralelas. E aí eu comecei a pegar figuras de linguagem da língua portuguesa e pensar como é que seria isso nos quadrinhos, tá? Então, uma que saiu 2 revistinhas, a gente saiu aqui como exemplo no livro também, e pensei no acróstico, né? Que o acróstico é o quê? Aquele negocinho que você bota lá, não é de poesia ruim, né? Você escreve lá, né? A, amor, né? Na vertical. A, porque eu te adoro. M, porque você é maravilhosa, né? A primeira letra é uma coisa, é um início da palavra de cada versinho ali, né? Como é que seria um acróstico em quadrinhos, né? E aí eu fiz 2 histórias de um padre pistoleiro,
né? Que a primeira aparece o primeiro quadrinho, o padre chega e fala, pecador. E aí tem um mexicano que olha para ele de lado e o chapéu dele para trás fica aquele chapéu de mexicano meio assim, né? Esse detalhe é importante, né? Aí depois, o cara começa a sacar uma arma e aí isso na primeira linha. Na segunda linha de quadrinhos, o padre apontando a arma pro cara, o cara apontando a arma pro padre, né? E o peito do cara no meio do quadrinho levando um tiro. E na última linha, é o cara caindo, sendo que embaixo, né, no centro da tela, tem um cara com as perninhas cruzadas porque está caindo e depois ele cai. Então, resumindo, né, o que acontece? É um cara que o padre chama o cara pro duelo e o padre mata o cara. Só que acontece, no centro da página, em cima, tem o mexicano olhando pro lado com o chapéu redondo. Assim, né? No meio, embaixo da cabeça do cara, tem o peito do cara sangrando, porque ele levou o tiro. E embaixo tem as perninhas dele cruzadas, assim. E dos lados tem as mãos dos dois, né, os braços com as mãos dos dois apontando assim. Então, para um lado e para o outro, só que ao contrário. Então, parece que são os braços, parecem de outras pessoas. Então, se a pessoa olha, eu pedi para o desenhista fazer a borda, acho que foi o Alan Goldman que desenhou isso aí, se não me engano. Né? Eu pedi para ele fazer a borda, então é uma cruz. No centro da história, você tem uma cruz, onde são os braços das pessoas atirando para cada lado, né? O braço de Jesus é o braço com a arma para cada lado. Cruz. Né? O chapéu do cara é a auréola, né? O peito dele sangrando e as pernas caindo e a perna de Jesus a perninha ali em cima da... Crucificado. Então, assim, se você ler, é uma historinha simples. Mas no centro você tem ali uma cruz que declara, porque o cara é um padre, né? Então é tipo assim, né? É a justiça divina, coisa parecida. Você bota ali uma figura a mais. E aí eu comecei a procurar várias figuras de linguagem e tentar cruzar. Pô, como é que seria isso em quadrinhos? Né? Então, você pegar, por exemplo, uma que eu não consegui fazer, até um desafio para todo mundo aí, né? É você fazer eu esqueci o nome agora. Qual é aquela figura de linguagem que você lê igual de trás para frente, frente para trás? Tipo, socorro-me, subir num ônibus em Marrocos. Palíndromo, exatamente. Minha ideia do palíndromo é o seguinte, né? Era um homem e uma mulher se encontrando, é só uma ideia que não consegui fechar, né? Era um homem e uma mulher se marcando para o encontro, e, quer dizer, ele se arrumando, né? E no final ele encontra com ela. E ela se arrumando e no final ele encontra com ele. No meio eles encontram os dois. Mas a ideia é que a história ela poderia ser lida em duas direções diferentes, né? Eu posso ler do início para o final para o início, mas ela tinha que ter o mesmo significado, os mesmos diálogos, coisas semelhantes. E depois eu pensei mais interessante, ainda se ela tivesse significados semelhantes, mas opostos. Né? Tipo assim, o homem está se penteando, a mulher está se penteando, ele pensando uma coisa, ela pensando a mesma coisa, talvez, mas de uma forma que, tipo assim, quando ele pensa é ironia, quando ela pensa não é ironia. De forma que, assim, no final os significados são opostos, porque o pensamento é o mesmo, mas o ato é outro. Né? Tipo assim, fala, eu amo essa mulher, enquanto isso ele está mandando coraçãozinho no WhatsApp, né? Eu amo a minha namorada, ele está mandando coraçãozinho no WhatsApp para uma outra mulher, por exemplo. Quer dizer, a imagem mostrar que, na verdade, o que eles tinham tão comum que você podia ler igualzinho de trás para frente fosse o oposto. Mas eu nunca consegui fechar um roteiro legal e com um desenho legal para fazer isso aí. Então fica o desafio para os roteiristas novos tentarem fazer um palíndromo e tentarem buscar outras figuras de linguagem, né? Tipo, você quer uma boa indicação? Não sei se você leu, você é amigo da pessoa aí, né? O Antônio Éder fez um baita num livro de quadrinhos sobre figuras de linguagem, que é o Breve Verbo. Não conheço. Perdeu um dos melhores trabalhos do Antônio Éder. Isso sim é o tipo de quadrinhos que poderia ir para as escolas aí sem assim como adição pedagógica, sabe? O Antônio uma hora vai estar aqui com a gente ainda no programa. É uma das obras aí a qual a gente tem que conversar aí, que é um toque de gênio. Para quem acha que a Lamour é gênio, Não, cara, ele é demais. Inclusive, é o mesmo patamar, viu? Sim, e ele tem alguns exemplos muito bons, a gente até botou no livro aqui. Nessa de coletar coisas que só podem fazer feitas em quadrinhos para colocar aqui no livro, tem ele e mais um outro que eu acho que vale muito a pena falar. Tem um dele do Gralha, que é o Gralha atrás daquele homem estômago, sei lá como é que é o nome do bicho. Homem dor de cabeça, né? Nome dor de cabeça, que ele vai circulando, ele não segue a sequência da leitura da página, né? Aquele negócio é tão lindo que, assim, são 2 páginas,
E quando eu li aquilo ali, eu pedi para o Antônio Éder, na época, me arranjar uma versão em alta resolução, né, ele me mandou, eu imprimi, e o único quadro que eu tenho na minha gibiteca é esse quadro com as 2 páginas embaixo, porque aquilo ali, para mim, é um supra-sumo de arte de escrever um quadrinho interessante e divertido. Aquilo eu não vi ser reproduzido até hoje. Aquilo lá é fantástico. Para mim, é a tira do Gralha mais emblemática de todas, mais genial muito também. Legal. Ele escapa de uma página para outra, furando a página, sabe, Cássio? Sim. Eu fiquei curioso agora para ver isso aí. É muito legal, muito legal. Vamos ver, se o Antônio Éder permitir, eu posso ter reproduzido naquela frio, porque isso é uma aula de quadrinhos. Sim. Eu comparo isso justamente a algumas questões narrativas em Watchmen, e não sei se vocês lembram de uma sequência do Demolidor na queda de Murdoch, que o Ben-Urich está no telefone e está acontecendo tudo, ele está escutando a enfermeira massacrar o policial pelo telefone e está acontecendo toda a rotina do jornal atrás dele. Aquilo, para mim, também foi uma lição de narrativa, uma coisa que não vi ser reproduzido depois, sabe? Pois é por isso que eu quis escrever esse livro. Como você vê um monte de coisa, eu falei, poxa, alguém tem que juntar isso em algum lugar para as pessoas terem acesso, quem quiser explorar um pouco mais os limites. Um outro também que, assim, que eu juntei, para mim, é um dos mais excepcionais, é do J. Michael Straczynski, se não me engano, o roteiro do Rising Stars. Né? Tem um personagem que fala com fantasmas, tá? E aí tem uma página que os amigos, ele mora longe da sociedade porque ele tá de saco cheio de um monte de fantasma na cabeça dele, então ele mora assim, num lugar super isolado, né? Aí os amigos vão lá, estão matando, uma coisa meio Watchmen também, né? Estão morrendo de gente e tudo mais. Eles vão lá conversar com ele, conversam com ele para saber se ele conseguiu conversar com um cara que já morreu, para dar alguma dica. E aí quando o cara tá indo embora da conversa, um amigo dele vira, no finalzinho, no último quadrinho da página, né, o amigo dele da antepenúltima página, né? Falta a última folha inteira. Vira pra ele e fala, vem cá. Não lembro, acho que é, né, poeta, né? Poeta. Ele vira pra ele e fala, vem cá, você vai ficar legal aqui sozinho? Aí a última cena é uma splash page, né? O cara a página inteira, né? O cara sentado no meio da página no sofá e falando, não se preocupe, eu nunca estou sozinho. Aí acabou a história, você vira a página, o verso dessa página, ele é tudo branco, né? Tem os personagens ali em tons pastéis também, meio clarinhos. E os personagens, eles estão no mesmo ambiente que a página onde o cara fala, não se preocupe, nunca estou sozinho, só que são os fantasmas que ele escuta, né? Então, por exemplo, se o fantasma está atrás de uma cadeira, falta o pedaço do fantasma que seria a cadeira. Então, quer dizer, você adivinha os relevos do mundo real porque você não vê faltando um pedaço do fantasma. E estão lá uns 4 ou 5 fantasmas falando com ele. Você é isso, você é um monte de balão, sim. Então, acontece, quando você pega o quadrinho e levanta, né, você pega aquela página, você pega uma página assim, você levanta ela contra a luz, você está olhando aqui, vendo o cara falando, não se preocupe, eu nunca estou sozinho. E você vê os fantasmas do outro lado conversando com ele. E quando você vira a página e vê os fantasmas falando, e olha contra a luz, você vê o cara do outro lado. Então a página deixou de ser um elemento bidimensional e passou a ser a divisão entre as dimensões do mundo espiritual para o mundo real. Eu falei, caraca, né? Como é que o cara teve essa sacada, né? Por isso eu tenho que fazer. O livro inteiro ele existiu, na verdade, porque eu queria fazer o capítulo 11, que é tópicos avançados. Aí ele pegou e falou, não dá para fazer só os tópicos avançados, vamos fazer a coisa toda. Aí juntou o Léo, o Santana, o Jean, foi montando tudo, então, assim, ganhou um corpo super legal, eu acho que ficou o livro, né? Mas a minha grande ambição era justamente mostrar para o mundo coisas que você pode fazer só em quadrinhos, né? E juntar para o roteirista qualquer que queira fazer alguma coisa imaginativa, que tem um monte de coisa que ele nunca talvez tenha imaginado, né? E que ele pode imaginar outras, né? Quer dizer, se teve essas, por que não, né? Tem muito mais coisa que você pode chegar longe aí. Assim, ótimos exemplos que vocês estão dando. Pessoal, corram atrás desse livro aí. Eu já tinha lido o anterior do Jean, né? O primeiro, Como Escrever Roteiros. E agora eles lançaram esse compêndio aí. O Jean classifica como a obra mais completa sobre roteiro de quadrinhos aí que possa existir no planeta, hein? Você acredita nisso também, Alexandre? O Jean é modesto, né? Boa! Sensacional!
É isso aí. Bom, e aí é que negócio, né, Cássio? Aí vamos falar alguma coisa de bastidores aí, né? Vamos já começar aí para os finalmente, já está quase uma hora de programa. Olha, o programa, assim, o Alexandre, eu o conheci justamente quando ele chegou em Curitiba, ele entrou em contato via mensagens e tal, e vamos conversar. Só que eu já não estava morando em Curitiba naquela época, né? Eu continuava visitando Curitiba, mas não estava exatamente morando lá. E a gente começou a conversar algumas vezes, quando estiver em Curitiba, a gente se encontra. Para valer, a gente se encontrou, acho que foram 2 vezes na Gibiteca ali, né, Alexandre? Sim. Em algum evento que teve lá, né? Uma das vezes, inclusive, o Dr. Cássio também iria encontrá-lo, que foi no lançamento da Calafrio 64, durante o aniversário, no dia 18 de outubro do ano passado. Só que o Cássio, pontual, chegou bem depois aí. Por isso que eu nem fiquei bravo com você, Lobão, porque nesse dia aí, que era para eu chegar para participar do evento e tal, eu cheguei era umas 9h30 da noite já. O Fúvio estava fechando a janela. Só tava o Fúvio e o Daniel lá. Não, cara, assim, uma coisa que eu gostei muito em Curitiba, porque a vida cultural, por isso que quando você falou com a Vila, eu perguntei se era sério ou não, porque é um mundo diferente, né? Porque essa parte de quadrinhos, você vai ali na Gibiteca, né? Você vê que a coisa vive ali, né? Quer dizer, eu em Curitiba fiz contato com gente, conheci um monte de gente, realmente eu me deslumbrei muito, né? Até gostaria de ter aproveitado mais. Né? Talvez futuramente até volte a morar um tempinho em Curitiba para poder curtir um pouco mais isso aí. Conta aí até assim, óbvio que hoje em dia Curitiba tem uma produção muito grande de quadrinhos independentes. E o independente tem lá a sua limitação de conhecimento do público. Agora, você também travou... Público, né? Você também travou contato com muita gente aí já tradicional, Padrela, né? Conta aí tuas andanças por Curitiba aí, Alexandre. Cara, o negócio com o Padrela foi por acaso, porque assim, eu dei a sorte de conhecer muitos dos caras tradicionais aí, eu conheci ou pessoalmente ou de longe, né? O Zala eu conheci pessoalmente, o Shimamoto eu fui na casa dele 1 ou 2 vezes, nossa, o Shimamoto é um show, né? Você senta com ele para conversar, você quer conversar sobre Flamengo, ele vai conversar, você quer conversar sobre física quântica, ele vai conversar. É um cara velhinho, mas que, você conversa horas, né, com ele, assim. Mas eu acabei conhecendo muito dessas pessoas por circunstância da produção de roteiros mesmo, né? Eu estava fazendo um roteiro para o Sammy Claire Gonçalves, né, da revista Cometa, e ele queria fazer um roteiro com heróis de antigamente. Né? Então, ele tinha pensado originalmente com o Capitão 7, o Raio Negro, o Escorpião e a Velta. Né? Então, acabei conhecendo, né, fui na casa do Zala lá, e ele tinha lá várias revistas. Um de cada autor, né? Não, assim, falando que o Zala, ele tinha várias revistas, ele me emprestou as revistas, eu xeroquei elas, então tenho xerox lá em casa, mas revistas, e foi legal que ele me contou as histórias e tudo mais. Do Raio Negro, o Malagola já estava acamado, né, que sofreu um acidente, não saía mais da cama e tudo mais, mas eu, assim, liguei para ele várias vezes, poxa, mas eu gosto de ler quadrinhos, mas quase não tem mais nada chegando na minha mão. O que você gosta? Mulher Maravilha. Eu juntei um monte de coisa de linha, de outros caras que gostavam, montei numa caixa, mandei para ele lá, né? E aí ele falou, quiser usar Raio Negro, pode usar, beleza. Né? Quem não deixou a gente usar na época foi a filha do... Esqueci o nome do cara, Ricardo alguma coisa, né? Que é do Capitão 7. Eu não lembro. Não. Vou lembrar, o criador do Capitão 7 lá. Na cabeça veio Ricardo Salles, mas eu acho que eu tô viajando. José Salles. Eu tô misturando. Editor. E aí, mas assim, ela não quis que a gente usasse o Capitão 7, né? Então a gente acabou ficando, né, com a Velta, com o Escorpião, que era um personagem que eu não conhecia, né, na época, e achei massa, porque ele na verdade, o Escorpião... Oi? Era uma cópia do Fantasma. Exatamente, foi o que ele me falou, né? Porque eles perderam os direitos de publicação do Fantasma, e aí o editor na época falou, cara, escreve aí uma história do Fantasma, dá outro nome e tá valendo, né? Mas assim, foi legal, porque assim, o Raio Negro também, assim, todos eles tinham muitas vezes alguma inspiração vinda de fora,
Mas tem a pegada única dele ali, né? Quer dizer, o do Escorpião da Amazônia, o cara da Amazônia e tudo mais, por mais que fosse a primeira, segunda edição. Verde, o Raio Negro é Lanterna Verde escrito. Lanterna Verde, né? Só que ele não constrói coisas, ele destrói coisas, né? E as primeiras, acho que a primeira, segunda edição, sei lá, as primeiras edições do Escorpião foram em cima do... A história já estava desenhada, era a história do fantasma, né? E eles pegaram e pintaram por cima ali, né? Botaram uma máscara diferente, eles viram que deram uma adaptada, né, grosseira, depois que você tem histórias originais. Porque nessa época se desenhava coisa no Brasil, tipo fantasma, que o cara começou a desenhar sem autorização, depois teve que parar. Um Raio Negro vendia o quê? 100 mil exemplares, 60 mil exemplares, né? Quer dizer, tudo bem que hoje em dia não se compra muita coisa em papel, mas nos anos 80, que você tinha o auge do X-Men no Brasil, acho que vendia 30 mil, se não me engano. Né? Quer dizer, a gente tinha um histórico de heróis nacionais vendendo muito, que matou foi o tal dos heróis Shell, né? Que você enchia o tanque de gasolina e ganhava uma revistinha da Marvel. E aí, pô, o pai vai comprar uma revista lá de sei lá, 50 cruzeiros lá pro garoto, ou vai ganhar uma revista de graça enchendo o tanque? Pô, não comprava, né? Então acabou matando os heróis nacionais aí, né? Infelizmente. Vai lá, é controverso, é controverso. Isso aí é debate para um outro dia aí. Não, a conversa vai longe, mas assim, eu acho que e lógico que não foi só isso, né? Mas uma série de elementos aí que a gente podia ter um quadrinho nacional muito mais forte, acabou não tendo, por conta quer dizer, hoje em dia a gente substituiu os comics pelos mangás, né? Quer dizer, hoje em dia acho que a maior parte dos leitores é muito mais mangá do que comics, mas ainda assim, o produto nacional ainda está aqui, né? Quer dizer, a gente vê muito brasileiro escrevendo herói, porque foi criado lendo herói, né, americano lá, né? Você vê muito brasileiro desenhando mangá, porque cresceu também a nova geração já lendo mangá, né? E a identidade nacional muitas vezes fica escondida ali, né? O cara, vou fazer um super-herói baseado em heróis, em Exus, né? Sei lá, da Umbanda. Mas é uma adaptação, né? Quando você pega um cara que é 100% nacional, que não tá, tipo, sei lá, Fábio Moon e Gabriel Bá, né? Você bota as histórias ali, eu acho que é um outro nível, assim, porque você vê que é uma coisa que, por mais que você tenha Love and Rockets e outras coisas, né, que são semelhantes lá dos Hernandes, né? Você vê que ele tem uma essência nacional, é uma coisa que o cara pegou e contou do dia a dia, é uma coisa que, assim, nasceu naturalmente do Brasil, né? Não parece um negócio que, beleza, né? Vou pegar o Super-Homem, vou pintar de verde e amarelo e vou chamar de Capitão Brasil, né? Assim, Olha que já tentaram muito. Eu falo assim, existe um Capitão Brasil, não tô nem criticando, não, só dando um exemplo. Oi? Não, eu acho que até na própria Grafipar, lá no último respirinho deles, aquele Super Pinóquio, aqueles negócios, naquele gibi do Robô Gigante, eu acho que tinha um Capitão Brasil lá, viu? Tinha um Capitão Brasil, já li. Eu falei Capitão Brasil, mas até não quero nem criticar o criador nem nada, só saiu o nome na minha cabeça na hora. Sim. Foi um exemplo. Capitão Brasil, esquece, super brasileiro, pronto. Exatamente. Para não comprometer ninguém. Então, eu também não quero citar nomes, né, mas teve agora, em 2019 mesmo, 2018, desculpa. Final de 2018 é que eu cheguei a ver na banca em 2019, mas foi distribuído nacionalmente em bancas aí. Pena que tem essa questão, sei lá, se é uma síndrome de vira-lata, a gente não acredita muito no nosso projeto mesmo. Era o Super-Homem bandeira do Brasil ali, é de um amigo meu, tá? Ele não está morando no Brasil atualmente, mas é uma pena que não vingou. Era uma revista barata, de super-herói e tal. Eu, particularmente, não sou um fã de super-heróis, principalmente nacionais, tá? Não teve nada que me convenceu até agora. Mas era assim, foi uma empreitada que foi para a banca, estava lá uma opção, né? Quadrinho você precisa ter alguma resiliência também, você precisa acreditar muito no teu projeto e ter uma resiliência para... leva muito tempo para conquistar o público, né? Você tem que ficar tem que ter energia, né? Para aguentar 2 anos, né, pelo menos, para começar a conquistar o público. Senão você não é achando que vai publicar 6 revistas e vai estar vendendo o suficiente para pagar os custos, porque não vai, né? Não, um bom exemplo é o La Carmelho ali em Belo Horizonte, que vende no semáforo, sei lá, acho que há 40 anos ele está vendendo gibi no semáforo, gibis dele mesmo, de aventura, de super-herói, de personagem de policial e tal. E
tá lá, 40 anos, ele construiu a vida dele nisso aí, quer dizer, mas ele não desistiu no segundo mês quando não conseguiu vender no semáforo, entendeu? Quadrinhos, eu conheço muito bem o que é uma empreitada com quadrinhos hoje. Eu acredito que tem dois tipos de pessoas, né? Tem as pessoas que pegam uma empreitada dessa, assim, seja ser roteirista, se desenha, o que for, né? E fazem sucesso, e tem as pessoas que desistem antes, né? Porque o cara pode ficar, se ele desiste antes, ele nunca vai chegar no sucesso. Agora, se ele continua persistindo, você falou, né? Pô, o cara ficou 40 anos fazendo aquilo ali. Ah, mas não ficou conhecido nacionalmente, não ficou milionário. Pô, se não ficou milionário não é sucesso, então tudo bem, não fez sucesso. Mas, pô, peraí, se o cara sobreviveu de quadrinhos, né, ele criou os filhos, pagou a universidade do filho, quer dizer, a vida inteira do cara ele faz aí, então, pô, super sucesso, né? Porque o critério de sucesso, você está persistindo, você vai chegar lá. Agora, se o cara não quer ser conhecido mundialmente, aí, poxa, quantos roteiristas, seja nacionais ou estrangeiros, são conhecidos mundialmente, roteiristas ou desenhistas, ou o que seja? Um bom exemplo, vai lá, o Maurício de Souza mesmo. Ele fazia o quê? Ele ia vender as tiras de quadrinhos ele mesmo fala, quando ele já tinha um Fusca para ir para o interior oferecer tiras, a coisa já estava boa. Muito tempo ele ia de ônibus para cidades do interior oferecer as tiras dele para os jornais, sem saber a resposta que ele ia receber de um jornal sobre a tira dele. Então, assim, precisa insistir, precisa acreditar no seu trabalho, precisa insistir. No segundo mês você não vai estar rico com a tua empreitada, né? Eu não sei se algum dia você vai estar rico, mas com certeza alguns exemplos que você consegue se enfrentar não são pessoas que desistiram no segundo mês. Cara, eu sempre lembro de uma frase do Gustave Flaubert, né, que escreveu Madame Bovary, né, que ele fala que escrever é uma vida de cão, mas é a única vida que vale a pena ser vivida. Então, poxa, se você gosta de fazer quadrinhos, você gosta de desenhar, você gosta de escrever, você gosta de pintar ou qualquer coisa que seja, você não vai ficar satisfeito com o trabalho cartorial, né? Você pode fazer até igual a Rui Barbosa, Drummond e outros nomes super conhecidos, que eram servidores públicos, né? O cara trabalhava de dia como servidor público e de noite escrevia e, quer dizer, ficou conhecido porque ele nunca deixou de escrever. Ele podia ter sido simplesmente mais um servidor público, né? Então, é difícil de viver? Beleza. Então tem um plano B para garantir o uísque das crianças, né? Mas o cara não pode deixar de lado, porque se você tem essa ânsia de escrever, tem essa ânsia de criar e não cria, você vai se sentir completa a vida inteira. Pô, e que vida é essa, né? Qual é a graça de você ficar batendo carimbo o dia inteiro se aquilo não te dá prazer? Tem gente que tem prazer, vai ter carimbo ótimo, né? Tá satisfeito, gosto, batendo carimbo. Não é à toa que o Gustavo Flaubert foi o expoente do realismo. Né? Pois né? Então, essas coisas são necessário, né, cara? Eu acho que o ser humano ele tem que ter uma coisa criativa, né? Seja marcenaria, seja, sei lá, nem que seja montar quebra-cabeça, fazer palavra cruzada, mas a pessoa tem que ter alguma coisa que desperta nela a capacidade, a vontade de fazer alguma coisa diferente do que simplesmente trabalhar, né? Sim. Tudo bem, né? Quando a pessoa consegue fazer o que ela gosta, que nem o Confúcio falava, né? Quem consegue um trabalho que gosta, nunca mais trabalha na vida. Então, o cara que consegue, tipo o Daniel Sachs, né? Que quer ser editor e consegue ser editor, rico, milionário, produzindo um monte de revistas, né? Aí é outra coisa, né? Mas quem não chegou nesse nível ainda... E ainda tem o hobby de ser engenheiro químico. Sim, nas horas vagas, né? Só para... É o que eu falei, tem que ter um hobby para poder, né, relaxar, né? Um hobby de 8 horas por dia. Eu não sabia que eu tinha um homônimo editando quadrinhos também. Quero saber. Bom, galera, vamos indo aí pros finalmente já, cara. Putz, Ale, a gente podia ficar horas aqui. Muito gostoso esse papo com você, cara. Sensacional. Adorei o seu convite aí, se você ter aceitado o convite, né, de participar com a gente. E já precisamos marcar umas próximas visitas suas aqui no canal, hein? Cara, é só marcar, né? Hoje, por acaso, né, vocês me pegaram no momento que eu ainda tinha que fazer alguma coisa, que eu dei mandada para cá ou para lá, daqui a pouco acabou a bateria do celular, tive que pegar o controle lá, eu tentei disfarçar o máximo possível. Mas na próxima eu vou ver se eu consigo fazer direitinho
conseguir um fundo bonito igual de vocês, assim, né? Com revista, com coisa assim, né? Eu tenho uma biblioteca legal também, só porque não tô em casa hoje, então não tinha como. Isso aí é um estoque para ser vendido aí, cara. O cara tá gravando o programa dentro do armário, né? Da casa dele, cheio de revista. Tem Mas é legal, pô, tem um clima. Legal, show de bola. Valeu, gente. Obrigadão aí pelo convite, me diverti muito aí. Vamos continuar tocando essa bola aí. Qualquer coisa, estamos aí. Um prazer aí falar com você, cara. Muito obrigado. A gente se encontrou pessoalmente aí, realmente, a última vez foi em outubro, né? Vamos marcar aí, assim for fácil viajar aí, alguma coisa aí. E, por favor, né? Novos trabalhos para Calafrio e para Mestre do Terror aí, que estamos de páginas abertas a você. Vou tentar desenterrar aquela que eu comentei. Eu gostei da história lá do policial lá, viu? Eu acho que ia dar uma HQ sensacional. Ela tem uma HQ desenhada, se não me engano, pelo Valdemar César. Só que eu não tenho o contato dele mais, né? Então acho que não dá para publicar assim, sozinho. Vou tentar achar o cara para ver se a gente se ele topa também, né? Então, mas assim, de qualquer jeito, se tiver algum desenhista interessado, tem um monte de roteiros aí, eu escrevo por encomenda também. Eu quero uma história com tantas páginas, com tal assunto, ou com tal personagem, né? Já escrevi algumas histórias pro Carlos Henry, escreve uma história do Alma para mim. Tá, o que é um Alma? Ele pega para mim a descrição do personagem de negócios, me diz o tema, eu produzo. Então, assim, é difícil ter alguma coisa, né, publicada nessa linha, e é difícil achar um desenhista que seja bom de desenhar, né? Assim, que realmente leve o projeto até o final. Então, se o cara tá animado, precisando de um roteiro legal, entra em contato que a gente... não precisa nem o pagando bem o que mal tem, né? É tal da vida de cão, né? Pô, é tão bom fazer roteiro que não precisa nem pagar. Que bom que o Daniel ainda paga, né? Mas mesmo que não pagasse, a gente estava fazendo. Né? O Daniel paga direitinho. Direitinho é uma boa definição, né? O bem tá mais pro lado mal. Mas você paga o possível, cara. O importante é isso, né? Não é aquele negócio que... Não adianta prometer o mundo e não entregar nada, né? Exato, né? Teve um editor aqui que vendeu 30 mil livros num programa de governo, e aí depois chegou e falou, olha, desculpa, mas o dinheiro que eles pagaram foi pouco, eu não tenho nada para te pagar. Sobrou. Legal, né? Como assim, né? Tipo isso, né? É duro. Acho que é por isso que eu ainda consigo sobrar alguma coisinha. Eu não pego do governo. Bom, gente. Beleza, cara, gente. Valeu, então. Obrigadão. Putz, Daniel, cara, sensacional. A gente trouxe o Jean e o Lobão para falar sobre esse livro aí. Cara, grande convidado você trouxe hoje, hein? Pois é, cara. Muito legal saber de roteiros, como que é o trabalho de um escritor. O quadrinho em si, ele tá... as pessoas, na primeira olhada, sempre associam muito a imagem e, desde sempre, o primeiro nome dentro de um quadrinho sempre foi o desenhista, né? O que vem à lembrança, o que chama a primeira atenção e tal. E aí está na hora, realmente, de a gente trazer aí os roteiristas para contar um pouco da história deles, um pouco do processo deles. Já trouxemos o Jean, tá aí o Lobão. Vamos aí, Sidemar. Cid, queremos você aqui. Está esperando, a gente entende aí, mas ainda estamos esperando aí um programa, cara. Eu acho que ele vem vai ser um programa especial, né? Porque já que ele é o cara por trás de toda essa diagramação que vem apaixonando a gente, ele vai fazer um especial para a gente. Não faltam agradecimentos aí para o Cid, né? Outros, o Lilo Parra tá morando numa montanha isolada, de repente logo ele chega aí, logo aí vai fazer um programa com a gente, aí quando ele tiver mais facilidade de acesso. A mesma coisa o Pierre de Queiroz, o Sérgio Mais, muita gente legal aí para a gente. A Carla de Piracicaba tá vindo aí com roteiros. Não vai faltar roteirista aí para a gente trazer para o programa. Joia. Bom, galera, então foi isso. Esse foi o nosso programa aí. Espero que vocês tenham gostado.
Estamos preparando aí entrevistas muito interessantes para as próximas semanas. Só lembrando aí, eu só faço isso sempre no finalzinho do vídeo. Eu peço aí seu voto de confiança, cara. Se inscreve no meu canal se você não é inscrito. Toca no sininho e compra as revistas aqui, o endereço aqui embaixo, para ajudar a gente. Daniel, sua despedida aí, muito boa noite. Obrigado, editor predileto. Valeu, Cássio. Obrigado aí aos espectadores por estar com a gente até agora, tá bom? Semana que vem nos encontramos de novo nesse calafrio horário, calafrio dia, tá certo? Um abraço aí para todos vocês. Até o próximo vídeo. E agora eu vou deixar dicas de vídeos mais antigos do programa. Me ajuda aí, assiste um desses vídeos, deixa um like e sem mais delongas, fui!